Retomando o nosso curso aqui, vamos então agora falar na aula 4 sobre liquidez e lucratividade. O que nós temos aqui como indicadores, como ferramentas para analisar a capacidade de pagamento de uma empresa e como é que a gente correlaciona a capacidade de pagamento também com a lucratividade. Quando a gente fala aqui de liquidez e lucratividade, tá? Elas estão intrinsecamente então ligadas, uma vez que a capacidade de gerar lucro da empresa, ela realimenta, né, de forma cíclica o caixa da empresa. Então, nesse exemplo aqui, né, nessa forma gráfica aqui, nessa ilustração, o que nós temos aqui? Nós temos a empresa, ok? Temos aqui os dois demonstrativos, né? O balanço e o demonstrativo de resultado da empresa. E o que acontece? Quando a empresa ela gera lucratividade, tá? Pelo processo contábil, esse lucro ele alimenta, né, o caixa da empresa e, obviamente, em contrapartida, né, o patrimônio líquido. Tá? Então, vem aqui, né, num lançamento contábil, né, alimentar aqui o patrimônio líquido, né, com lucros gerados e acumulados, né, o lucro do exercício e o caixa da empresa. O que nós podemos já deduzir aqui, interpretar aqui, é que quanto maior se aumenta, né, o caixa da empresa, maior você está aumentando também o ativo circulante, ok? E o ativo circulante nada mais é do que um grupo de contas que envolve a operação da empresa. Perfeito? O que nós vamos verificar aí é que com o aumento do ativo circulante, tá, para a gente calcular, por exemplo, o indicador de liquidez corrente, ele é dividido, né, sobre o passivo circulante da empresa. Então, se o passivo circulante se manter inalterado e o ativo crescer, né, você está melhorando a capacidade de liquidez da empresa. Mas vamos ver isso aqui, né, de maneira mais prática, mais simples e direta. Então, a gente está aqui utilizando aquele nosso exemplo, né, de balanço patrimonial. Tá? Então, dentro desses indicadores de liquidez, né, para medir a capacidade de pagamento, né, conforme o grupo de, conforme as contas, né, ou o grupo de contas a ser utilizado, nós vamos falar aqui então de liquidez imediata, liquidez seca, liquidez corrente, que é a mais utilizada, e liquidez geral. Tá? Lembrando que quando a gente fala de liquidez, quando a gente observa o balanço patrimonial, tudo que está, né, no alto do balanço, vamos dizer assim, é o que possui mais liquidez, ou seja, que a empresa obtém esses recursos de forma mais rápida, né, tem acesso mais rápido. Um exemplo, se você falar de caixa, olha, o recurso está disponível lá no caixa de maneira imediata. Se você falar de estoque, olha, o estoque precisa ser comercializado e se for comercializado a prazo, tem que esperar, né, o recebimento junto ao cliente, para que você tenha acesso ao recurso de maneira imediata. Tá? Então, tudo que vai, vamos dizer assim, descendo, né, na linha vertical do balanço, é o que vai tendo menos liquidez no sentido de ter a capacidade de se utilizar do recurso de forma imediata. Tá? No caso do lado do passivo, tá, se tem a mesma leitura, só que aí nesse sentido é de exigibilidade, ou seja, quanto mais alto tiver lá no balanço patrimonial, né, no início da leitura, são compromissos que têm que ser liquidados de forma imediata, enquanto que vai se descendo, né, nessa leitura vertical, né, você tem menos exigibilidade. Por exemplo, o patrimônio líquido, né? Existe lá o capital social que não tem um prazo definido, né, para que seja honrado com os sócios. Por quê? Porque é um capital que está investido na empresa. Então não tem vencimento. Tá?
Então vamos ver aqui as nossas ferramentas, né? E a memória de cálculo, ou a fórmula para se calcular essa capacidade de pagamento, essa capacidade de liquidez, ok? Lembrando sempre que é o seguinte, todos esses indicadores que a gente está falando aqui, que a gente está abordando aqui, né, nessa simplicidade, né, de como aplicá-lo, de como ler, né, o significado, a gente pode montar tudo isso numa planilha em Excel que eu, como já falei nas aulas anteriores, né, está aqui. Tá? Então, né, a gente já falou de participação de capital de terceiros, né, compondo os indicadores que a gente avalia a estrutura de capital, falamos aqui de rentabilidade, né, estamos falando de liquidez. Então, essa planilha é uma planilha que eu construí já há muito tempo, né, para fazer análise de demonstrações financeiras, depois passei isso para os alunos, né, dessa disciplina nas faculdades que eu lecionei, para que possam, né, fazer a apuração desses indicadores e depois ter uma leitura prática, né, ou seja, de quanto, por exemplo, quanto maior, né, o índice, né, de rentabilidade, né, percentual de rentabilidade, quanto maior esse índice, melhor para a empresa. Né, o retorno sobre o investimento, quanto maior esse índice, melhor para a empresa. Isso só apenas para facilitar a leitura e também na hora de fazer, né, a elaboração, a composição do parecer, né, que nós também vamos falar como é que a gente monta isso, como é que pode se montar isso, né, na nossa última aula. Tá? Então, voltando lá ao nosso slide, o que nós temos? Nós temos a primeira fórmula para calcular o quê? Calcular a liquidez imediata. O que a gente considera, né, como liquidez imediata? Todos aqueles recursos que você consegue obter de forma imediata, ou seja, está lá no banco, você pode ir lá sacar e utilizar aquele recurso para fazer o pagamento de algum compromisso, tá? Honrar ou cumprir o pagamento de algum compromisso. Então, normalmente são os valores que estão lá, né, agrupados ou estão lá relacionados na conta de disponibilidades, né? Então, o que nós temos lá? O valor de disponibilidades, o valor total dividido pelo passivo circulante, tá? Então, nesse caso aqui, no ano 1, que seria o penúltimo ano, existe 0,16, tá, de liquidez imediata, enquanto que no ano 2, que seria o último ano, o valor é de 0,43, tá? Então aqui nós já podemos falar que esse indicador, tá, ele tem uma leitura de valor, tá? E como é que é essa leitura? No ano 1, para cada R$1 que existe, né, de compromissos, né, no exigível total, né, da empresa, tá? Apenas 0,16, tá? 0,16 de recursos, tá, é possível de forma imediata para cumprir com esses compromissos, tá, ok? Então, o que nós temos aqui? Tá? Nós temos uma capacidade de liquidez, uma capacidade de pagamento imediata extremamente deficitária. Tá? Por quê? Porque para cada R$1 de compromisso só tem 16 centavos, ou tinha 16 centavos no ano 1, né? E no ano 2, que seria o último ano, passou a 0,43. Houve uma melhora? Houve, mas ainda não é o suficiente para cobrir, né, os compromissos, né, que a empresa tem, tá, junto aos seus credores aí, ok? Vamos lá. Antes de eu começar a falar aqui sobre liquidez seca, apenas fazer uma ressalva aqui. No slide anterior, né, onde a gente estava falando de liquidez imediata, aqui, né, na informação do passivo, tá, na verdade está, né, agora consertei o slide, passivo circulante, ok, e não exigível total. E da mesma forma, a anotação aqui embaixo é passivo circulante não exigível total, tá? Já está consertado aqui, então
só ratificando, nós pegamos aqui o total de disponibilidades, que pode ser a somatória, né, do que tem de recursos em caixa, banco, aplicações, né, de curto prazo, somar tudo isso e dividir pelo passivo circulante, que são as obrigações também de curto prazo dentro da operação da empresa, tá bom? Então, seguindo aqui, na liquidez seca, o que nós temos aí? A liquidez seca ela já vai considerar, né, ou melhor dizendo, desconsiderar, tá, as informações de estoque. Então, o que está acontecendo aqui? Está buscando recursos, considerando apenas os recursos que estão no grupo ou caracterizados como, né, recursos disponíveis, né, ou em disponibilidades, tá? Mais, né, o que for do contas a receber, aplicações, enfim, nós temos lá todas as contas que estão somadas no ativo circulante, mas a gente extrai os estoques, ok? Para dividir pelo passivo circulante e saber qual é a capacidade de liquidez seca, tá? Ou seja, só estou contando com os recursos no ativo circulante, excluindo estoques, ok? Então, nesse caso aqui, no ano 1, né, existia lá, né, uma liquidez seca de 2,03 e no ano 2 passou para 2,97. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que nessa avaliação, no ano 2, houve uma melhora na liquidez. Ou seja, para cada R$ 1 que tinha no ano 1, né, tinha de capacidade de pagamento 2,03 reais. E já no ano 2, né, essa capacidade passou para R$ 2,97 para cada R$ 1 de dívida ou para cada R$ 1 de compromisso, né, relacionados lá no passivo circulante da empresa. Tá? Então houve uma melhora na capacidade de liquidez seca. Lembrando que essa capacidade de liquidez seca ela não contempla estoques. Então, para facilitar o cálculo, você vai pegar todo o ativo circulante e vai excluir estoques. Tá? Por quê? Porque estoques necessita do quê? De uma ação que é vender, que é faturar aquela mercadoria, tá? Aquele produto, e se não for possível recebê-lo à vista, né? Se ele for faturado a prazo, vendido a prazo, tem que aguardar o pagamento, né, do cliente, tá? Em relação a essa mercadoria. Então, exclui-se o estoque do ativo circulante da empresa, tá? Para calcular a liquidez seca. Quando a gente fala de liquidez corrente, aí a gente está fazendo uma comparação direta, tá? Uma avaliação direta de toda a operação da empresa, ou seja, divide-se o total do ativo circulante, tá, pelo total do passivo circulante. Por quê? Porque são dois grupos de conta que contemplam toda a operação da empresa. De um lado vai estar lá bancos, caixa, contas a receber, estoques, aplicações de curto prazo, tudo envolvendo a operação da empresa. E do outro lado, no caso do passivo, vai estar lá, né, pagamento de fornecedores, impostos, folha de pagamento, se houver algum tipo de empréstimo de curto prazo. Então contempla essas duas gamas, né, vamos dizer assim, né, de contas, né, um grupo de conta, né, que envolve toda a operação cíclica da empresa. E aí nesse caso, né, por isso que era muito utilizada, porque está visando, né, a parte operacional, né, a saudabilidade, né, a parte salutar da empresa dentro da sua operação. Então, nesse caso aqui, olha só como é interessante a leitura. No ano 1, que seria o penúltimo ano analisado, existe lá, né, uma capacidade de pagamento para cada R$ 1 de compromissos, né, no passivo circulante, existe uma capacidade de pagamento pelo ativo circulante
de R$ 2,52. E no ano 2, que seria o último ano, houve uma melhora muito significativa, né? Nesse caso aqui, passou para R$ 3,34 a capacidade de pagamento para cada R$ 1 de dívida, né, ou de compromissos lá no passivo circulante. Então veja, a capacidade de liquidez é 3 vezes maior, tá? 3 vezes maior quando se contempla todo o ativo circulante em relação ao passivo circulante. Então, nas nossas figuras aqui ilustrativas, o que nós temos aqui? Temos aqui no ano 1, tá vendo? Era o ativo circulante, né? E comparado ao passivo circulante, ele tem aqui praticamente 2/3, né? Vamos dizer assim, tá? Então, quando passa para o ano 2, que seria o último, tem um aumento significativo, né? Então, assim, todo o ativo circulante cobre tranquilamente, né, 3 vezes mais o passivo circulante da empresa. Tá ok? Bom, aqui a gente está falando de liquidez corrente. Então, vamos falar da liquidez geral. A liquidez geral, tá? A memória de cálculo, a fórmula, né, para se calcular, é somar o ativo circulante mais o ativo não circulante, tá? Que normalmente vai compor todo o ativo da empresa. E vamos dividir pelo passivo circulante mais o passivo não circulante. O que é o passivo não circulante? É você pegar o passivo total da empresa e subtrair a parte relacionada ao patrimônio líquido. Ok? Então, esse é o passivo não circulante. Então, somado, né, as duas informações, os dois valores, o que nós temos aqui? Nós temos uma avaliação sobre a capacidade geral de pagamento, né? O que isso a gente pode entender? Imagine que a empresa vai fechar a sua operação, vai encerrar a operação. Então, tudo que ela tem lá no ativo, tá? Tudo que ela tem no ativo, seja ativo circulante ou não circulante, que seria o ativo total, quanto que existe de capacidade para suprir e liquidar todo o passivo circulante e não circulante. E quanto disso vai, né, restar para se devolver aos sócios, né, aos acionistas, que são os investidores, né, que têm lá, né, as suas cotas representadas pelo capital social da empresa. Então, nesse caso aqui, ó, no ano 1, a capacidade, né, de liquidação da empresa, né, liquidação geral, era de 1,93, ou seja, para cada R$ 1, né, somados aí, né, considerando a soma do passivo circulante e não circulante, para cada R$ 1 existia R$ 1,93, tá? Então, para cada R$ 1 de capital investido pelos sócios, iria retornar 93 centavos, tá? Já no ano 2, tá, houve uma melhora. Olha, para cada R$ 1 de dívida, tá, de dívida geral que a empresa tem, tá, existe uma capacidade de R$ 2,08, ou seja, além de liquidar todas as dívidas da empresa, para cada R$ 1 que existia de aporte de capital, né, no patrimônio líquido, voltaria R$ 1,08, né, R$ 1,08, tá ok? Voltaria para os sócios aí, né, vamos dizer assim, resgatando o seu capital social investido na empresa, tá? Bom, quando a gente fala então, né, quando nós falamos aqui, né, de liquidez, né, a gente entendeu também o seguinte, que para melhorar a liquidez, a empresa tem que gerar lucro, né, porque esse lucro ele vai estar, vamos dizer assim, reconhecido na parte do patrimônio líquido, né, numa conta de lucros gerados, né, lucros acumulados, e a contrapartida dele vai estar lá no caixa, né, ou na conta de bancos, enfim, está lá dentro do ativo circulante. Então, para que isso aconteça, a empresa tem que gerar lucro, né? E como é que se avalia essa capacidade de geração de lucro? A gente vai buscar as margens. E olha, não é coincidência, mas as margens a gente calcula de forma verticalizada.
como a gente olhou, como a gente aprendeu lá na nossa segunda aula, falando sobre análise vertical e análise horizontal. Então eu vou ter aqui, né, três resultados, que é o lucro bruto ou resultado bruto, lucro operacional ou resultado operacional e lucro líquido ou resultado líquido, e vou fazer essa comparação em relação a vendas, ou seja, qual é a sua representatividade, tá? Então, de que maneira a gente fez esse cálculo, resgatando aqui a análise vertical, né, do balanço ou análise vertical da demonstração de resultado do exercício. A gente vai pegar, né, o nosso balanço fictício aqui, né, da companhia exemplo B, e vamos avaliar. Olha, falando-se em margem bruta, o que vai ser feito? Vai ser dividido o lucro bruto da empresa pela receita líquida. Então, a gente encontra a margem bruta. Então, nesse caso do ano 1, tá, foi encontrada uma margem bruta de 42%. E no ano 2, que seria o último ano, né, o último exercício analisado, houve, né, uma margem de 50%. Ou seja, houve aí 8 pontos percentuais de melhora do ano 1 para o ano 2, ok? Já falando de margem operacional, a gente está falando então do lucro ou do resultado operacional, tá? E aí a gente vai fazer a mesma coisa, olha, vamos pegar o lucro operacional, dividir pela receita operacional e, obviamente, se tratando de um percentual, né, se tratando de uma representatividade, a gente vai extrair o percentual multiplicando por 100. Então, nesse caso aqui, no ano 1, o lucro ou a margem operacional da empresa foi de 4%. Já no ano 2, que seria o último exercício analisado, essa margem operacional, né, ou lucro operacional gerado, foi de 13%. Né? Então houve aí uma melhora significativa, né? Mais do que dobrou a capacidade, né, de geração de margem operacional ou do lucro operacional da empresa. Tá? E por fim, nós temos aqui a margem líquida, né? O resultado líquido da empresa. Tá? E nesse resultado líquido, da mesma forma que fizemos nas margens, né? No cálculo das margens operacional e na margem bruta, a gente vai fazer com relação à margem líquida. Nós vamos pegar o lucro líquido, dividir pela receita líquida, né, multiplicando esse número decimal por 100 para encontrar a sua representatividade em forma percentual. Então, no ano 1, que seria o penúltimo ano, o lucro líquido gerou uma margem de 3%. Se analisar o ano 2, né, que seria o último exercício, foi então uma margem de 7%. Então também aqui houve uma melhora, né, significativa, dobrando, vamos dizer assim, o percentual da margem de lucro líquido ou da margem do resultado líquido da empresa. Tá ok? Então o que a gente entende aqui, voltando, né, lá naquele nosso slide, né, anterior, tá? Foi o primeiro slide lá, a gente entende o quê? Tá? Que quanto maior a lucratividade da empresa, quanto mais lucro a empresa gerar, melhor vai ser para o caixa ou para o ativo circulante da empresa. Tá? Por quê? Porque está aumentando a sua capacidade de pagamento, está gerando, né, está proporcionando uma capacidade de pagamento maior, melhor, né, sobre os compromissos que a empresa possui. Tá certo? Então isso aí é como a gente avalia, né, e faz essa correlação entre a liquidez da empresa, a capacidade de solvência, né, de pagamento da empresa, com também a capacidade de geração de lucro, né, de geração de resultado positivo, tá, pela empresa com a sua operação. Tá certo? Então é isso, né? Encerramos aqui a nossa aula 4, falando de liquidez, né, e de lucratividade. Tá? E aí é importante também frisar o seguinte,
existe uma diferença entre o que é lucratividade e o que é rentabilidade. Tá? Vamos deixar isso também aqui destacado. Quando a gente fala de lucratividade, nós estamos falando do quê? Da capacidade de geração de resultado positivo, lucro, tá? Com a operação da empresa, ok? Agora, quando a gente fala de rentabilidade, nós estamos avaliando o quê? Quanto do capital investido na empresa está rentabilizando, né, esse capital, seja operacional ou seja de patrimônio líquido. Tá? Quanto está sendo rentabilizado esse capital? Quanto está agregando de valor nesse capital? Tá? Então são duas coisas distintas. Uma é lucratividade e outra é rentabilidade. Tá ok? Então é isso, né? Ficamos por aqui, né? E a nossa próxima aula a gente vai falar sobre os índices, né, de rotação da atividade, os prazos médios que podem ser calculados e o ciclo do caixa que está relacionado, né, correlacionado, né, diretamente com o fluxo de caixa da empresa. Tá ok? Então a gente fica por aqui, né? Até a próxima aula.